Veja que coisa curiosa, muitas vezes se imagina que o gestor de pessoas é aquele que faz com que as pessoas façam coisas, isto é, se aproxime como um gerente de pessoas, mas a noção de gestor, embora ela tenha dentro dela a própria noção de gerente, ela ultrapassa essa ideia. Não é alguém que dirige, que leva adiante, o gestor é aquele que é capaz de consertar, com C, como um concerto, consertar a pluralidade, a diversidade de competências, habilidades, capacidades e fazer com que isso eleve o objetivo, a missão e a visão que uma organização de qualquer natureza tenha, seja no campo público, seja no campo privado. Por isso, um gestor de pessoas é alguém que exerce uma liderança, sem que ele seja exclusivamente um único líder, mas é alguém, um homem ou uma mulher, que lidera um processo de elevação, como eu dizia, das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse gestor tem sim atividades gerenciais, mas não é só isso. Ele tem atividades pedagógicas, mas não é só isso. Ele tem atividades de coaching, mas não é só isso. É um conjunto de situações de interfaces que fazem com que a gestão de pessoas ela seja decisiva como um diferencial sério hoje nas boas organizações. No fundo, a grande meta de um gestor de pessoas é o manejo do estoque de conhecimento que existe dentro de uma organização. Cada um e cada uma de nós tem um determinado tipo de conhecimento que é tácito ou explícito, aquilo que a gente tem da nossa formação escolarizada, formal, intencional, deliberada, que é o explícito, e tem um conhecimento vivencial, que é o nosso conhecimento tácito. A junção desses dois elementos, o tácito e o explícito na capacidade, no conhecimento, ela compõe o estoque de conhecimento, que é o maior ativo que uma organização pode ter, inclusive, porque é esse o grande diferencial que não se torna commodity. Afinal de contas, processos, equipamentos, aplicativos, insumos, tudo isso ainda é commodity. O que não é, e esse é o diferencial, é o conhecimento que está em cada uma e cada um. E o gestor de pessoas é aquele que é capaz de manejar com o conjunto esse estoque de maneira a oferecer mais vigor, mais robustez, mais perenidade a uma organização. É também RH, isto é, usando o sentido anterior, não negativo, de recursos humanos, mas sem entender e sem cair na velha armadilha, que já é ultrapassada, mas muita gente ainda pensa de humanos apenas como recursos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos nos quais ele se coloque também como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem parceria umas das outras e elevarem a condição. Por isso, um gestor é alguém que lidera. E para liderar, precisa também, antes de mais nada, saber que isso é o exercício de um poder. E a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, é um poder que se serve, esse é um poder que não serve. Por isso, para que o gestor de pessoas tenha a atividade, a sua autoridade como um serviço, é necessário que haja uma compreensão do coletivo. Por fim, o gestor de pessoas é alguém que sabe que a regra mais séria na vida não é cada um por si, Deus por todos, mas é isso sim, um por todos e todos por um. Aí somos pessoas que nos gerimos conjuntamente. Escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. A filosofia tem uma fórmula antiga, que serve até de anedota em filosofia, para a felicidade. É uma fórmula. Felicidade é igual realidade menos expectativas. Olha só que coisa tranquila. Felicidade é igual realidade menos expectativas.
Felicidade é uma vibração intensa em que você sente uma vitalidade exuberante, mas ela não é um estado contínuo. A felicidade não é uma coisa permanente. Aliás, a felicidade são instantes, episódios em que você sente a vida te levar ao máximo. Eu acho que felicidade não é sinônimo de euforia. E muita gente hoje procura estados eufóricos, especialmente com o consumo, seja de produtos, seja de fármacos. E euforia não é felicidade. Se a felicidade não for simples, se ela for adornada em excesso, se ela for pletorada, inchada de coisas desnecessárias nela mesma, a felicidade não é felicidade. Ela é, isso sim, um assodamento, um inchaço de situações. A simplicidade é o simples não é o simplório. Há pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso, de fato, produz uma felicidade que é muito rasa, porque ela é muito momentânea, muito episódica, muito veloz, a pessoa entra num processo obsessivo de imaginar que essa consumolatria, a posse contínua de coisas é que vai deixá-la feliz. E a deixa, isso sim, num estado de ansiedade muito grande. Porque a felicidade na vida vem daquilo que é o essencial. O essencial é a amizade, lealdade, fraternidade, sexualidade, religiosidade. Muita gente confunde o essencial com o fundamental. Fundamental é o que me ajuda a chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele eu tenho problema. Mas ele em si não me felicita. Por quê? Você não compra sexualidade. Com dinheiro você compra sexo. Você não compra amizade. Você compra interesse. Você não compra fidelidade. Você compra reciprocidade. Por isso, não é que dinheiro é desprezível. É que ele em si não é suficiente. Desse ponto de vista, a quase totalidade dos erros se dá quando se procura a felicidade naquilo que é o secundário, em vez de buscar a sua fonte primária, que é o que nos dá, de fato, a escola dá para a criança. Há muitos lugares, alguns conseguem ser um lugar em que a criança se reconhece. Muitos deles, ela não se reconhece. Há muitos impedimentos para que ela se sinta em casa e se sinta autora. E isso vai se agravando ao longo da escolaridade. Não deveria, né? Nós vamos assim ressecando a escola de toda atividade criativa e depois, na juventude, no início da vida adulta, queremos pessoas criativas, inventivas, capazes de ver com olhos novos, de fazer coisas novas. A criatividade não é dada por nós, a criança, assim como a liberdade, assim como a emancipação, a autonomia da criança. Antes de mais nada, precisaria ter a escuta. Depois, a conversa. Quando ela se sente acolhida e quando você conversa com ela, quando você trata a criança como sujeito que pensa, que sente, que cria, ela se sente autorizada. Ser autor é isso, né? Ela se sente autorizada a criar. Nós tentamos preservar alguns territórios, alguns espaços. Trabalho difícil, mas é possível. Se você der continuidade, nesse processo de acreditar que a criança é capaz, que o adolescente é capaz, aí eu acho que essa criatividade não vai morrer. Há um excesso, há uma sobra de materiais prontos, materiais inteiramente pré-definidos. Apostilas, por exemplo, sistemas apostilados, em que todas as questões já estão colocadas. A criança nunca é autora, nunca escolhe. Você pede para elas desenharem algo, elas querem uma cópia, elas querem que você dê alguma coisa para elas copiarem em cima, não, elas não acreditam nelas. Então você tem que fazer uma mediação para conseguir com que ela faça o desenho dela. Por mais anticriativo que seja o sistema, uma parte depende de quem está ali. O como você faz, a maneira de você trabalhar a apostila é um território de liberdade. Você pode fazer resistência ali, você pode propiciar a criação, você pode fazer escuta da criança, porque a maneira depende das escolhas que nós fazemos. E o professor faz escolhas. As crianças têm cada vez menos tolerância entre eles, porque a pessoa que não se sente capaz, não se sente competente, ela precisa o tempo todo se defender ou atacar. Emancipado é aquele que fala as palavras próprias, que não fala pela voz do outro. E no mundo do hiperconsumo, nós falamos por slogans publicitários, não é mesmo? Nós falamos por jargões, por frases feitas.
Nós não falamos a nossa própria voz. A via de buscar uma educação mais sensível, mais criadora, é uma via também de resistência às manipulações do consumismo. Um mundo que trata a criança como sujeito é um mundo que não reduz a criança ao adulto consumidor em miniatura, ou ao que vai seduzir os adultos para o consumo.